Voltamos com o Clube da Bola e vamos falar de Série A. Amanhã é dia de Série A e a Chapecoense joga em casa, em partida decisiva, mais uma vez, agora contra o Vitória. Técnico Guto Ferreira não poderá contar com 3 atletas titulares para montar a equipe. A Fernanda Moro conversou com o goleiro Jandrei e também com a torcida do Verdão. Como será que está o coração nessa reta final do campeonato? Time grande não cai. Não vai cair, não podemos deixar cair. Não cai, de jeito nenhum. Não cai. Chapecoense não cai. Time forte. Eu acredito. Eu acredito que a Chape vai conseguir virar a situação, não vai cair esse ano, na minha opinião, e vai conseguir ganhar o próximo jogo, com certeza. Não é frase pronta, é que a Chapecoense nunca foi rebaixada. E o torcedor confia nesse time. É o nosso time do coração, né? O primeiro time é a Chapecoense, o resto é resto. Para sair dessa, restam 10 jogos, 5 deles na Arena Condá, inclusive pela última rodada contra o São Paulo no dia 2 de dezembro. E não importa se a vitória vier aos 48 do segundo tempo, torcedores e jogadores já estão acostumados a fortes emoções. A gente virou vários jogos aí no final do jogo. O jogo do Atlético a gente fez no último minuto, o jogo do Corinthians no último minuto. Então, vários jogos a gente acabou saindo vencedor no final do jogo. Pegando pênalti no último minuto hoje, Andrei. Mostra que a gente não se acomodou com o empate e mesmo quando estava perdendo não aceitou a derrota, buscou seguir trabalhando e confiar para que a gente conseguisse virar o jogo. A Chapecoense só depende dela para fugir do rebaixamento. E por isso, é a vez de vestir com orgulho de Série A camisa verde, de criar uma energia positiva na cidade e, mais do que nunca, lotar essa arquibancada e cantar com toda a voz. Vamos, Chape! Vamos garantir a permanência. Para contar com o apoio do torcedor, a Chape fez promoção de ingressos. Tem a R$20 e tem também troca de entrada por brinquedo. Tudo para lotar a Arena Condá. A gente sabe que o torcedor tá nos apoiando muito, o torcedor comprou a briga junto com a gente, a cidade está totalmente mobilizada, então a gente vai ganhando força aí cada vez mais para essa reta final. Legal, matéria da Fernanda Moro. Vamos fazer o seguinte, vamos de novo para Chapecó conversar com o Badá. Tenho 2 perguntas para ele, Badá. Uma eu já te fiz, vou refazer porque a situação é a mesma. Jogo às 11 horas, né? Você gosta desse horário? Um pouco mais cedo, joga de manhã, fica com o resto do domingo livre. Para quem trabalha, para quem joga e para quem vai curtir. E a outra pergunta sobre o Jandrei. Andou meio abalado na época da negociação, mas agora parece que ele colocou novamente a cabeça no lugar. Tem feito grandes apresentações, né? Sim, tem feito. O Jandrei é um goleiro muito regular. Ele mantém uma regularidade muito grande, né? Teve algumas atuações assim muito destacadas. A gente viu alguns lances ali do jogo contra o Inter. Ele foi perfeito, foi sensacional. A vitória sobre o Internacional passou pelas defesas do Jandrei, né? Então é um goleiro que mantém uma regularidade e que não fica fora. É impressionante, o ano passado ele jogou 38 partidas, até agora jogou todas, não ficou nem um jogo fora do Campeonato Brasileiro, não se machuca, dificilmente leva cartão, então mantém uma regularidade realmente impressionante, né? Chapecoense que deixou de vender o Jandrei algum tempo atrás aí por 2,5 milhões de euros lá para o Sampdoria. Mas daí houve uma compensação financeira no seu salário e parece que está tudo certo, ele é um jogador comprometido e que, né, mantém uma regularidade e isso para goleiro é muito bom. Em relação ao jogo às 11 horas da manhã, eu particularmente não gosto, não acho um bom horário. A Chapecó ainda é uma cidade de interior, né? É uma cidade do interior que mantém características de cidade de interior. Então, o pessoal no domingo gosta de fazer um churrasquinho, de ficar em casa com a família, de ir no jogo quando é à tarde, tipo 4 horas, até no sábado à tarde, como foi contra o Atlético Mineiro, do mais de 10 mil torcedores, né? Então é o primeiro jogo esse ano, o Chapecoense já jogou outras temporadas às 11 horas da manhã. Nesse ano vai ser o primeiro, né? Mas não é o ideal. O técnico Guto até foi perguntado em relação a isso, ele disse que não vê maiores problemas, né? Foi questionado a respeito do calor, não vai estar calor, até porque tem chovido muito aqui em Chapecó, essa noite choveu a noite toda, o tempo está fechado, está nublado, parece que a previsão para amanhã, pelo menos na hora do jogo, vai ser de tempo bom, o que é bom para o torcedor e também para o próprio jogo, né? Então o torcedor amanhã tem que fazer um sacrifício, porque eu repito aquilo que eu falei anteriormente, né? É um divisor de águas, é um jogo decisivo para a Chapecoense. Ganhando vai a 34 pontos, vai ter mais 9
jogos pela frente depois para buscar os pontos que faltarão para permanecer na Série A. Agora, se perder ou empatar, aí volta a cobrança, volta a desconfiança, volta o clima tenso, ambiente pesado, né? Então não pode deixar escapar esta oportunidade. Até porque, com todo respeito, o Vitória é um time que não está bem, vem de 4 derrotas consecutivas, tem a pior defesa do campeonato, um time também bastante alterado, tem um técnico experiente, que é o Paulo César Carpegiani, mas que não está fazendo o time dele jogar. Então a Chapecoense tem que se impor. O fator local amanhã tem que ser forte, tem que ser fundamental e decisivo a favor da Chapecoense, por isso que o torcedor tem que fazer esse sacrifício, deixa o churrasquinho para mais tarde, deixa o almoço para mais tarde, quando tem jogo às 11 horas, os restaurantes aqui de Chapecó sempre ficam trabalhando até um pouco mais tarde para esperar os torcedores. Então, amanhã precisamos de um grande público e eu repito, né? Tenho certeza que o Guto aproveitou bem essa semana. Ele tem 3 jogadores que desfalcam o time, o Eduardo na lateral direita, o Bruno Pacheco na esquerda e o Eli Carlos no meio de campo que está lesionado. Né? Na direita vai jogar o Marcos Vinícius, aquele que veio do Tubarão, na esquerda deve ser e vai ser o Alan Ruschel, no meio de campo o Barreto já jogou contra o Atlético Mineiro, entra o Amaral e tem mais uma mudança por opção. No meio de campo também sai o Diego Torres, o argentino, para a entrada do Ian Rolim, que foi muito bem no segundo tempo. Então, teve tempo para preparar o time, para descansar, para estudar o adversário, para analisar o adversário e para colocar na cabeça dos jogadores a importância que tem este jogo de amanhã para a Chapecoense. É um jogo decisivo. Ganhando, eu acredito que permaneça na Série A. Agora, se perder ou se empatar, daí vai voltar a ficar numa situação muito intranquila na tabela de classificação. É uma decisão para a Chapecoense. Eu imagino que todos dentro do clube estejam conscientes disso. Legal, Badá. Daqui a pouco o Badá volta. Figueirense, Coritiba, Guarani e Avaí. A dupla da capital entra em campo hoje. Vive momentos distintos na competição, mas quem conta essa história com detalhes é o repórter, o incansável Cleiton Ramos. Quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Assim é o Avaí na classificação geral da competição. O time vai bem, obrigado. Já o Figueira é o 11º colocado com 40 pontos e precisa vencer o Coritiba nesse fim de semana. Com 43 pontos, eu faço uma pergunta para vocês dois. Será que o torcedor do Leão vai torcer por uma vitória do Figueira diante do Coritiba? A nossa equipe foi às ruas para saber. Fanático, Avaí, roxo, quero que o Figueira perca. Mas se o Figueira vencer, o Coritiba não encosta no Leão? Não, mas o Leão tá bem encaminhado para a Série A, tá tudo certo e o Figueira já era. É claro que em caso de derrota do Avaí, esse cenário ficaria mais complicado. Mas o Leão tem o jogo com o Guarani. E mesmo o Coxa vencendo o Alvinegro, o time do Geninho mantém uma boa diferença de pontos. O foco do Avaí é fazer a sua parte. Deixa mais para a torcida, né? Essa ansiedade, a gente tem que manter focado, a gente tem que trabalhar, tem que pensar jogo a jogo, que nem esse jogo do final de semana é muito importante, então a gente tem que focar somente nele. Como perguntar não ofende, vai torcer pro Figueira? Vou torcer pro Figueira. Vai mesmo? Vou. Essa rivalidade ela é muito tacanha, o pessoal tem a mentalidade muito pequena, não vai não. Mesmo nesse caso? Não vai não. O Figueira ainda acredita no acesso. Precisa vencer o time paranaense como se fosse uma final de competição. No elenco do Coxa, velhos conhecidos. Argel Fux, goleiro Wilson e o zagueiro Rafael Lima. Eles preferem rir um do outro do que ver o bem um do outro. É muita rivalidade, tá ligado? Oi? Eu sei disso, mano, mas eu prefiro que o Figueira perca pro Curitiba. Tá ligado? Tá ligado? Cleiton Ramos sempre ligadinho. Fábio Machado, nosso consultor para gírias da cidade. O que seria uma mentalidade tacanha, disse o torcedor do Figueira? Olha, tacanha é uma coisa pequena, uma coisa menor, né? Uma eu coisa já tô acrescentando, eu já tô colocando fechada, no meu dicionário, né? esse tacanha. Isso é uma coisa tacanha, né? Mais ou menos por aí. Não tem... Tem recadinho É antigo. Tem recadinho dos internautas aí, Cacau? Tem recadinho, a Andréia Dayana, ela mandou assim: boa tarde, sou alvinegra de Biguaçu. Fábio, você não acha que o Figueira jogou a toalha? E tem outra pergunta, é a única competição que o figueirense está preocupado, é fora do campo? A questão de jogar a toalha eu já disse, né? Externamente nunca ninguém vai falar isso, a não ser que matematicamente realmente não tem. Aí o Micali vai dizer, não temos mais chance, vamos começar a programar 2019.
Mas internamente, pelo perfil do treinador Rogério Micali, na minha avaliação, o Figueirense já está pensando no ano que vem. Porque não é o treinador que chega para agitar vestiário, não é o treinador que chega para agitar, mexer com o grupo. Rogério Micali não tem esse perfil, a gente já falou isso aqui. Então, internamente é o seguinte, está difícil. Vamos começar a planejar 2019, mesmo que a conversa seja aquela... Enquanto tiver chance, a gente vai. Qual é a outra pergunta que ela fez? A questão fora do campo. Extra-campo. A questão sempre incomoda, né? Sempre incomoda. Por exemplo, nos momentos mais cruciais, o Jorge Henrique não joga. Pode pegar quantas partidas ficou o Jorge Henrique fora do Figueirense. Eu lembro que no ano passado, e não foi coincidência, ou sei lá se foi coincidência, eu escrevi na coluna o seguinte, eu acho que o Mancha lembra, eu disse, faz um contrato de produtividade com o Jorge Henrique. Qual é o problema? Ele é um jogador com idade avançada, tem problemas... Do zagueiro Marquinhos no Havaí é assim. Era assim também. Tem problemas médicos. Faz um contrato de produtividade. Não é ofensa nem para o time e nem para o jogador. É normal uma relação. Coincidência, no dia seguinte, renovaram o contrato do Jorge Henrique. Quer dizer, sempre que precisa do Jorge Henrique, no momento crucial, salário atrasado, ele não joga. Aí no momento bom, ele aparece. Aí é complicado. O fator externo influencia sim, não adianta. E você também tinha recado, Fábio. Deixa eu só passar 2 recados aqui. A Rô, da torcida Elas, né? Ela já mandou uma foto aqui, ó. Tá tudo pronto. O Laço Solidário, que sempre faz todos os anos. Outubro no Rosa. mês de outubro, alusivo ao mês de outubro. Então, parabéns, Rô, né? Pela dedicação aí nesse projeto. Só para o torcedor entender, eu vi a fotinho aqui, eu entendi. É um laço rosa gigante na arquibancada. Isso, da arquibancada. Do Scarpelli. Isso. Aquele já é tradição. Ela faz todo ano, além de outras atividades. Claro que não se limita aí a somente isso. Mandar aqui um recadinho da Federação Catarinense de Futebol, nosso querido JB Teles, que está assistindo o programa. Professor, que ao longo do mês de outubro, também a Federação está dando atenção, também está envolvida aí no projeto Outubro Rosa, né? Então, a conscientização do câncer de mama, faixas alusivas à campanha também entrou. E na segunda-feira, Joinville e Fluminense, pela Taça Milhão Neto, a Copa Santa Catarina, exatamente, a arbitragem toda feminina. Legal. Olha que legal. Árbitra bacana. Charlie Wendy Straub Deretti, assistente número 1, Gisele Casaril, assistente 2, Maíra Americano Labes, quarta árbitra, Tainã Bordigon Somense, avaliadora, Cleide Mary Nunes dos Santos Oliveira e delegada, Érica Gonçalves Kraus, que eu conheço, né? Trabalhou muito tempo aqui em São José. A CBF divulgou essa semana também a bola, que ela é rosa. Que ela é rosa, exatamente. Muito interessante. Então a Federação Catarinense está envolvida nisso e já vou aproveitar um ganchinho que nessa semana, alusiva ao Dia da Criança, 220 brinquedos foram entregues para a Federação Catarinense de Futebol num colégio, lá em Balneário Camboriú. Hoje tem promoção, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, do Figueirense hoje, a criançada pode entrar no 0800, já a gente fala. Emerson Luiz retorna ao programa, agora destacando o metrô. Primeiro ele falou do Beck, agora ele fala do Metropolitano, ele bate um papo com o técnico Marcelo Mabilha. Chega mais, Emerson. Mancha, o Metropolitano conseguiu a sua primeira vitória na competição, batendo o Fluminense de Joinville aqui no SESI por 1-0 e chegou aos 5 pontos. 3 a mais do que o Beck, mas o Blumenau ainda tem um jogo para cumprir contra o Figueirense da próxima quarta-feira no estádio Orlando Scarpelli. Independente do que acontece hoje em termos de estrutura dentro e fora de campo, a do Metropolitano hoje é melhor, pelo menos as condições oferecidas de trabalho pela diretoria. O Mabilha descarta essa tendência aí de favoritismo que o Viton atribuiu ao Metropolitano agora há pouco. Clássico, a responsabilidade ela é dividida igual entre os dois clubes. Se um clube tem um pouco mais de estrutura que o outro, né, o problema é daquele que chega mal preparado. Mas o poder de superação dos atletas dentro de um clássico ele é sempre muito grande. Então não existe favoritismo. Realmente ainda está difícil porque o Metropolitano ele tem que ir passo a passo, ele não depende só dele para conseguir a classificação. Vai fazer, é claro, os confrontos diretos, mas nesse momento nós temos o Hercílio Luz muito bem posicionado, já garantido com uma das 2 vagas. O Figueirense está bem, o Joinville deu uma estacionada, por isso a vitória do Hercílio Luz sobre o Joinville foi boa para o Metropolitano. De qualquer forma, está todo mundo aqui sob avaliação para saber realmente quem tem condições, possibilidade de permanecer no Metropolitano para a primeira divisão do ano que vem, como bem lembrou o Marcelo Mabilha. Acho que hoje em dia essa é uma palavra muito comum no futebol. Estamos todos sendo avaliados diariamente pelo nosso trabalho. Não é diferente com nós da comissão técnica, não é diferente com os atletas. Eles estão bem cientes disso. É isso, Mancha. Projetando então o clássico
Beck e Metrô, Metropolitana e Blumenau nesse domingo aqui no SESI pela Copa Santa Catarina para o Clube da Bola. Um abraço a você, um abraço a todos. Ótimo fim de semana. Um ótimo fim de semana, Emerson. Final de semana de clássico e também de Oktober lá em Blumenau. Olha só, Florianópolis está no clima do tênis. É porque começou a semana Guga Kirten e essa edição comemora os 10 anos do evento. A repórter Graziele Aguiar retorna para o Clube da Bola para contar mais detalhes para a gente. Boa tarde, Grazi. Oi, Mancha, tudo bem? Eu estou aqui em Jurerê Internacional, no norte da ilha, onde acontece a Semana Guga Kirten, os eventos que compõem essa semana tão importante para o esporte brasileiro e para o tênis. E esse ano comemora 10 anos dessa Semana Guga Kirten. O Guga esteve aqui, falou com a criançada e falou sobre essa comemoração. Nós temos, depois desses 10 anos, a felicidade de receber aqui tênis de cadeira de roda, as crianças de 5 a 10, os adultos do beach tênis, garotada que tem o sul-americano, 12, 14, 16 anos, o mundial de 18, são mais de 20 países que estarão conosco. Ou seja, cheio de iniciativas bacanas, do esporte, que é uma ferramenta educacional sensacional. Outro fato importante nessa semana também é a parceria que o Guga fez com a Federação Francesa. Ele também falou sobre o assunto. Para continuar contando essa história, incentivar a garotada que sim, é possível se transformar num jogador profissional e construir uma bela carreira, mas também para a grande maioria de que o aprendizado, a disciplina, o compromisso, a dedicação, o empenho é que vale muito a pena, né? Esse é o troféu da vida que eles vão carregar para sempre. Lembrando que a Semana Guga Kirten termina no dia 21 desse mês e a entrada é gratuita. Qualquer um pode vir aqui assistir os jogos que estão acontecendo. E também pode, de repente, encontrar o Guga por aqui e bater aquela foto, né? Voltamos aos estúdios do Clube da Bola. Obrigado, Grazi, grande figura e muito legal esse evento do Guga completando 10 anos. Agora eu vou pedir para o nosso diretor Ilan, com a ajuda do nosso cinegrafista Marco Aurino, focar na Cacau. Foca na Cacau. Cacau, faz aquela expressão de porque hoje é dia de ping-pong aqui no Clube da Bola. Vamos conhecer a história de um skatista catarinense que está em busca de vaga nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Luiz Neto encarou a Cacau. Luiz Neto, manezinho, 23 anos e skatista amador, pentacampeão catarinense. Atualmente é o 14º no ranking para a seleção brasileira, que classifica atletas para as Olimpíadas 2020. É o 22º no ranking mundial e número 388 no ranking global overall. Luiz Neto, qual o lugar mais irado que você já conheceu? Meu quarto é irado, mas pô, acho que China foi o lugar mais irado que eu já fui. Na música, rock ou hip hop? Depende, pra andar de skate um rock and roll, pra escutar no carro assim um hip hopzinho. O filme mais marcante? A Viagem de Chihiro. No skate, prefere pista ou rua? Os dois, prefiro o skate, onde estiver. O país mais legal pra andar de skate? Qualquer lugar da Europa é legal pra andar de skate. E pra curtir a vida? Curtir a vida é Floripa, eu curto muito em ficar aqui na real. Floripa é o melhor lugar do Brasil. Bob Burnquist ou Pedro Barros? Os dois são muito bons, mas pô, o Pedro a gente cresceu junto, andamos de skate junto, então Pedro Barros, tamo junto. O que significa andar de skate pra ti? Pô, andar de skate é minha vida, né? Isso é a única coisa que eu sei fazer, ainda bem que eu sei fazer alguma coisa, né? Luiz, qual a melhor pista pra andar em Floripa? Arca. E o skate nas Olimpíadas? Muito bom, estou tentando entrar, estou em 14º, na primeira etapa do ranking, então, se Deus quiser, vamos aí para as Olimpíadas. Luiz Neto por Luiz Neto. Luiz Neto. Que legal, Luiz Neto, grande figura, manezinho, skatista. É uma grande chance de ele estar nas Olimpíadas. A gente está torcendo por você, Luiz Neto. E com as imagens do skate do Luiz Neto, a gente vai para mais um rápido intervalo, mas na sequência volta com mais esporte aqui no Clube da Bola. É rapidinho.